Pô, então, qual é, rapaziada? O negócio é o seguinte, já faz um tempo que eu não gravo conteúdo e eu prometi que ia postar direto, tá ligado? Só que essa semana eu não gravei nenhum dia. E chegou hoje, sexta-feira, eu falei, mano, eu vou gravar, seja da maneira que for, a hora que for, mesmo que a luz não esteja muito boa. Vou fazer o melhor aqui, como vocês estão vendo agora, essa melhor iluminação conseguir. Mas eu vou gravar, tá ligado? Minha meta é fazer tudo direitinho todo dia. Uma delas é gravar conteúdo e postar todo dia. E hoje a gente vai começar aqui com conteúdinho sobre as Olimpíadas. Tô mega no hype das Olimpíadas. Essa semana rolou pô, vários momentos épicos, tá ligado? O Medina, as meninas lá da ginástica olímpica. Pô, a moça lá ganhou as 4 medalhas, foi a primeira medalhista brasileira, não sei. Mas ela bateu algum recorde aí, ou alguma paradigma histórico, né? Que eu não tô muito por dentro. Eu não me recordo agora direito o que é. Mas, pô, tá maneiro pra caraca de acompanhar as Olimpíadas. Geral que tá assistindo sabe como é que tá. Cazé TV batendo, porra, audiência absurda. E, porra, achei interessante assistir esse vídeo aqui. Como eram as Olimpíadas há 2.800 anos atrás. Porra, vamos ver então, Olimpíadas das Antigas. Bom, nós estamos às vésperas aí de mais uma Olimpíada, né? Depois de 2.800 anos que aconteceu a primeira. Então achei que seria uma boa ocasião para a gente falar sobre esse evento absolutamente impressionante que eram as Olimpíadas Antigas. O que eram exatamente as Olimpíadas Antigas, como eram essas Olimpíadas, né? Quais eram as modalidades, as provas, quem podia competir, o que ganhava e também quando que elas voltaram a existir também na forma das Olimpíadas modernas. Antes de começar, eu queria agradecer a Insider por patrocinar esse vídeo. A Insider, vocês sabem, é quem produz essas tech t-shirts, né, as camisetas tecnológicas que não precisa passar, são super confortáveis, né, frescas, práticas. É, sabemos que a Insider é maneira, mas como ela não patrocina esse vídeo, vamos ao. Opa! Antigas. Então, Valeu, Inside. fundamentalmente as Olimpíadas Antigas eram Comprei uma na minha loja. festa religiosa, era uma grande Tô vendo festa no QR em Code aí, honra filho. de Zeus Olímpico, que começaram ali, segundo a tradição, em 776 a.C., né, no oitavo século antes de Cristo, e aconteciam a cada 4 anos na cidade santuário de Olímpia. Lá ficavam vários templos dedicados a deuses e heróis, entre eles o grande templo de Zeus Olímpico, que é uma manifestação específica de Zeus, né, relacionada à sua soberania no Monte Olimpo, que é a morada dos principais deuses ali do panteão grego. E era nesse templo, inclusive, que ficava a famosa estátua de Zeus Olímpico, que era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Segundo os textos antigos, essa estátua tinha 12 metros de altura e representava esse deus sentado num trono com um cetro na mão esquerda, a estátua de Nike, né, que é a personificação da Caralho. Porra. Mas qual que foi? Isso se perdeu ou é lenda? Quem souber, deixa nos comentários aí. Porque, porra, tipo, o bagulho sumiu, desapareceu, não tem registro disso. Só é representação artística? vitória na mão direita, inclusive em inglês eles chamam Nike de Nike, né? Daí que vem a marca conhecida. E além desses Ah, então não é o chicote. Eu achei que o símbolo da Nike era o chicote batendo nas costas do assalariado que sofre, tipo, sendo mal pago, tá ligado? Pra construir essa porra desses tênis. Ai, que piada horrível. Segue. elementos, né? A estátua tinha também uma coroa de folhas de oliveira sobre a cabeça de Zeus, que era um símbolo também de triunfo, de vitória, e era justamente uma coroa de folhas de oliveira, como a que estava sobre a cabeça do deus em Olímpia, que era conferida como prêmio aos atletas vitoriosos nos Jogos Olímpicos. Mas antes de falar Hoje em dia rola uma parada assim também, não rola? especificamente dos jogos, né, é importante ressaltar aqui que essa festa grega não se resumia às competições atléticas, né? Ou foi substituído pela medalha? Vou te falar. Mó onda tem a medalhazinha como? Porra, olímpica. Imagina só. Porra, mano, se eu tiro uma medalha olímpica, eu ia andar com aquela porra no pescoço pra cima e pra baixo, foda-se. Qualquer lugar eu ia estar de medalha olímpica. As competições eram só uma parte dessa cerimônia religiosa, que tinha também danças, orações, banquetes, né, e claro, muitos sacrifícios de animais que eram feitos inclusive ali no altar dedicado a esse deus, que ficava na frente do templo. Pausânias, que é um Porra, mas caralho.
Imagina só se na abertura os caras sacrificam um animal ao vivo. Mano, se os caras só, pô, só fizeram a representação do quadro lá, vagabundo já ficou cagando sangue. Não, não pode, que não sei o que. O bagulho nem cristão é, tá ligado? Os caras, qualquer coisa, os caras tão loucos pra alguma coisa pra se morder. Imagina se sacrifica, mata um animal ao vivo na TV. Porra. Se bem que os franceses já fizeram coisa muito pior ao vivo, né? Na frente do mundo todo. Autor grego que esteve em Olímpia ali no segundo século depois de Cristo, faz uma descrição inclusive bem impressionante desse altar, dizendo que a estrutura dele era dividida em dois patamares, né? O primeiro era uma construção de pedra mais comum mesmo, sobre a qual os animais eram sacrificados, e o segundo patamar era uma construção feita com as cinzas dos Outro patamar. ossos das coxas dos animais que eram queimados no altar, né? Segundo Pausanias, as cinzas desses ossos específicos eram misturados com outras substâncias para fazer uma espécie de argamassa, e esse material ia sendo acumulado no altar, de forma que quanto mais sacrifícios eram feitos, mais alto esse altar ia ficando. Então, nos tempos de Pausanias, né, no segundo século depois de Cristo, supostamente esse altar já teria acumulado aí quase 7 metros de altura. Bom, e também tinha templos e altares para outros deuses e muito osso, heróis, né, filho. como a esposa de Zeus, que é Hera, e o filho de Zeus, ou um dos filhos de Zeus, que é Hércules. Héracles, conhecido também pelo nome mais latinizado Hércules. de Hércules, e Tá nesses ligado. altares também, claro, Mas tá haviam ligado. sacrifícios ali durante as Olimpíadas. E além desses templos e altares, tinha outras Porra. estruturas Digita um aí nos comentários quem assistiu o filme da Disney. também diferentes, né, como o estádio e o hipódromo, que são estruturas que já começam a nos apontar aí para a segunda parte desse vídeo, que é especificamente então sobre os Jogos Olímpicos propriamente, né, os esportes, por Hipódromo, pra quem não sabe, onde rolava a Fórmula 1 da época, que era com cavalo. assim dizer, as competições atléticas que aconteciam durante essa grande festa de Zeus. E a primeira coisa que a gente precisa falar sobre os Jogos Olímpicos é que eles não eram um evento à parte, né, como se tivesse uma parte religiosa e uma parte esportiva das Olimpíadas. Não, a parte esportiva era religiosa também, né? Os atletas se dedicavam a Zeus, faziam votos e sacrifícios pela vitória e eram coroados com coroas do deus, né, que representavam a vitória de Zeus olímpico. Caraca aí. Esse aí tem malhado perna direitinho, filho. Aí. Bundinha, redondinha. Vai tomando. Então não tinha essa separação de coisas, né? Tudo era religioso. E vale dizer também que o culto de Zeus olímpico não era o único que incluía competições atléticas. Porra, Zeus Olímpico é um nome muito maneiro, né? Zeus Olímpico. Fulano Olímpico. Boquinha Isso era Olímpico. muito comum na Grécia Antiga, na religião da Grécia Antiga, e acontecia mesmo em santuários menores. Tinha outros 3 grandes eventos que tinham competições atléticas também, né, que junto com os Jogos Olímpicos formavam os 4 Jogos Estefaníticos, né, os 4 jogos que dão coroa como prêmio, mas de fato as Ó a Olimpíadas, medalha né, aí, que é ó. o evento de Olímpia, era o maior de todos esses eventos mesmo. E ele era tão grande, né, e tão prestigiado, esse evento das Olimpíadas, que vinha gente de toda a Grécia para participar do culto e das competições que aconteciam ali. Então vinha gente de Atenas, de Esparta, de Creta, né, de várias regiões. E como a Grécia Antiga, na maior parte da sua história, foi um território muito fragmentado politicamente, né? Cada cidade tinha os seus próprios líderes, seus próprios interesses, suas próprias alianças, seus próprios inimigos. Então era fundamental, né, Caralho, que pode nesse ver momento quebrar das muito Olimpíadas firme. houvesse uma trégua, que era a trégua olímpica, para permitir que as pessoas se deslocassem livremente, né, da cidade onde elas estavam para Olímpia, para participar desse grande culto panelênico, né? Pô, vou te falar. Um dos lances mais maneiros que eu vi até agora nas Olimpíadas foi a galera da Coreia do Norte. Parabenizando a galera da Coreia do Sul e vice-versa, e eles tirando foto assim, uns mostrando a medalha do outro. Porra, é muito fofinho, é muito bonito aquilo ali, tipo, dá um. Caralho, mano, o mundo é. Porra, a vida tem os seus momentos bonitos e maneiros, tá ligado? O apesar dos pesares. Culto de todos os gregos, que acabava servindo também como um símbolo da união entre os diferentes gregos. Um local onde os atenienses e os espartanos, por exemplo, que foram rivais em certa parte ali da história da Grécia, podiam estar juntos, né, participando de um mesmo culto, unificados por esse mesmo costume. E aí, beleza. Então, graças a essa trégua, os atletas e os peregrinos conseguiam chegar na cidade de Olímpia, né, na cidade santuário de Olímpia, mas ainda tinha um outro desafio muito importante, que era a questão da acomodação, né? Como é que essas pessoas iriam se estabelecer na região? Porque Olímpia não era uma cidade Geral assistia pela Cazé TV, tá ligado?
Rapaziada brotava, porra, em peso na stream do Kazé. Porra, na Grécia Antiga. Wi-Fi liberada. Sem cucharra. Cidade no sentido pleno, né, no sentido mais conhecido hoje. Olímpia, como eu disse algumas vezes já, né, era uma cidade santuário. Então ela não tinha estrutura residencial, não tinha hotel, não tinha nada parecido. Era pura e simplesmente um local sagrado. Então as pessoas, tanto os atletas quanto os outros peregrinos, tinham que ficar acampados ali em torno do santuário. E tem alguns textos antigos, inclusive até do Epicteto, né, um famoso filósofo estoico, que comenta sobre o fato dessa região, dessa situação de acampamento nas Olimpíadas ser muito precária, né? Mas que as pessoas bravamente suportavam ali os insetos, o calor, Porra, a o moradia tumulto. sempre foi uma Então ele parada, pega né, essa mano? situação como um exemplo ali de momento para você exercer as suas virtudes, né? Demonstrar as suas virtudes estoicas, de não se deixar abalar pelas circunstâncias exteriores, né, etc. E aí, beleza, né? Será que tem registros de alguns recordistas de maluco pico assim da época? Então, finalmente, a gente tem os nossos atletas e peregrinos acomodados, né? Já chegaram em Olímpia, já estão acomodados nas suas tendas, e aí falta mais uma coisa para que os jogos comecem, que é que todos os atletas deveriam se apresentar diante da estátua de Zeus Orcius, ou Horcius, que é uma manifestação de Zeus diferente da do Zeus olímpico. Esse Zeus Horcius é o Zeus dos juramentos. Então todos os atletas deviam Caraca. diante dele fazer um pacto sagrado de não violar nenhuma regra das competições. Pô, Caso Zeus é contrário, um as deus muito maldições bolado, desse né? deus viriam sobre eles e também seria aplicada uma penalidade, que muitas vezes era doar uma estátua, né, ter que pagar uma estátua para ser acrescentada ali no complexo cultico de Zeus. E o Pausanias, né, que é o nosso viajante grego aí, já mencionado várias Caralho. vezes no vídeo, diz ter visto pelo menos 18 estátuas Pausani. que foram colocadas no local com esse propósito, né, e tinham lá o nome da pessoa que cometeu a Aquela ali é infração tênis, e que estão boladona. pagando a penalidade. Bom, e agora sim, né? Feito tudo Pirâmide isso, as no, pessoas no chegaram, ombro, estão irada. acomodadas e já fizeram os juramentos, os jogos podem começar. E quais eram as modalidades, então, exatamente, desses jogos, né? Quais as provas que aconteceram? Porra, ping-pong. Ping-pong eu comia solto, peteca. Porra, pique-pega. Só os melhores. Então, de todas as modalidades, a principal disparado era a corrida a pé no estádio, que é aquela Porra, aí estrutura que sim. eu falei Esse que aí é o estava presente clássico. ali no complexo. Pô, vejo direto tem um maluco que lança a carta de Yu-Gi-Oh, tá ligado? Puxa a carta de Yu-Gi-Oh antes da corrida. Lança o Dragão Branco, o Mago Negro. Esse moleque é brabo. De Olímpia. O estádio ele tinha mais ou menos ali 190 metros de uma ponta a outra, então a corrida a pé no estádio é uma corrida muito próxima do que hoje é a corrida. Qual será que é a diferença assim de, tipo, velocidade, né? É, o, a- os status, né, dos caras de hoje pros caras de antigamente. Pô, os caras de hoje devem dar um banho, né? Tipo, deve ser uma diferença muito gritante. Corrida de 200 metros rasos. Então a gente poderia dizer que a prova olímpica atual, mais próxima da prova olímpica original, é a corrida de 200 metros rasos, que é uma das provas mais fortes do Bolt, Pô, o que Bolt. é esse atleta com esse nome que certamente o nosso bom e velho Zeus apreciaria bastante. Mas beleza, né? Além da Porra, corrida pode de um crer, o estádio, né, maluco, chamada mano, tudo a simplesmente ver com a Olimpíada, Stadion, né? essa prova, Tudo a tinha ver também com outros tipos o de corrida, né? esporte. Algumas mais longas, algumas usando armaduras para simular uma situação de guerra. Tinha também corridas equestres, às vezes a pessoa diretamente Corrida de montada no guerra. cavalo mesmo, ou então conduzindo carros puxados por cavalos, por 2 cavalos ou 4, que é a biga e a quadriga, respectivamente. E tinha também as Aí, ó, lutas, né, Fórmula que eram 1. muito prestigiadas. A luta mais Porra, tradicional que luta acontecia era pelado. algo parecido com a atual luta greco-romana, que é uma luta que não vale soco nem Broderagem, chute, né? Que é de broderagem. Era derrubar o esporte adversário, de olímpico na tocar época, certas filho. partes dele no chão. Mas tinha também lutas de soco, parecidas mais ou menos com o Caralho, boxe aí atual. sim. E tinha também lutas de soco e chute, né? Então tinha Aí, várias modalidades, porra, aproximadamente porra, o 23 bagulho era pra modalidades frente, que são filho. Mano a contadas mano, nos registros porra. antigos, mas nenhuma Mano a mano Olimpíada firme rolava pra singularmente, né? rapaziada Apenas ver. ela teve mais do que 20 modalidades. Então é porque essas modalidades Imagina os caras pra pegar a medalha com a cara toda inchada. Ai, caralho, muito bom. Porra. E o campeão, eu fui. A cara toda destruída de soco. E naquela época tinha o luva não, filho. Era porra. Se bobear, os caras ainda lutavam com pedra na mão. Foda-se. variaram.
ao longo do tempo. E tinha outra modalidade muito interessante também, que é o pentátulo, que existe o pentátulo moderno hoje, né, que tem competição de tiro e tal, mas tinha o pentátulo antigo, que incluía arremesso de dardo, arremesso de disco, corrida, luta grega, que é essa luta que não vale nem soco nem chute, e salto em altura. Então essas 5 Caraca, mano. provas E formavam ali o tudo. pentátulo. E tudo pelado, né? Tinha que ser pelado. Tipo, porra, uma proteção mínima pro menino, né? E pra menina. Né não? Tô errado, gente? Não é possível que os caras não rolavam um acidente. Os caras, porra, talvez esse bagulho de ficar fazendo pelado não seja uma boa ideia. Antigo, que na época era só o pentátulo mesmo. E vale dizer que essas provas só homens podiam competir, Ó, homens só gregos e homens. livres, Então né, é só meninos. exclusivamente. Então, os estrangeiros, mulheres e escravos estavam excluídos das competições. E na maioria das provas, os atletas competiam completamente nus, que é algo que tem a ver com o culto Aí, grego ó. ao corpo, né, essa valorização do Ah, exercício do aí. corpo exposto, de onde vem inclusive a nossa palavra ginástica. Olha só. Gimnos, que é o início da palavra ginástica, vem daí, né? Gimnos é uma palavra grega que significa nu, que é de onde vem também a gimnosperma, né? Da botânica, as plantas que têm a semente exposta, para quem lembra lá das aulas de biologia. Mas então as Caraca. provas eram feitas Tinha geralmente isso com na aula todo de mundo biologia nu. não, tio. E talvez por isso, né? E outros fatores também, as mulheres eram proibidas até de assistir às competições. Algumas fontes falam que só as Ah, mulheres solteiras eram proibidas de assistir às ah. competições, mas outras Porra. falam que todas as mulheres eram proibidas. Talvez isso tenha variado ao longo do tempo, né? Em alguns momentos tinha uma proibição mais total, em Não outras uma deu muito proibição certo deixar as relativa, casadas mas de ficar vendo qualquer os caras forma as peladão. Olimpíadas realmente não eram um evento muito aberto à presença feminina, né? Se bem que existia sim uma forma de mulheres vencerem as provas, que é o seguinte, em algumas provas, quem era coroado vencedor não era exatamente quem estava competindo lá Pô, de essas forma estátuas são direta, mas iradíssimas, sim né? quem tinha bancado o competidor e os equipamentos utilizados. Então, por exemplo, numa corrida de biga, o vencedor não era necessariamente o cocheiro, né, o piloto, por assim dizer, mas sim o dono dos cavalos e do carro, que contratava uma pessoa, né, podia contratar uma pessoa para representá-lo ali na competição. Então, no final das contas, né, quando um corredor ali de corrida de bigas vencia, podia ser que ele não recebesse a coroa de folhas de oliveira, mas sim aquela pessoa que tinha contratado ele e que era o dono dos cavalos e dos carros. E uma mulher aristocrática, né, claro, podia estar nessa condição. Então ela poderia contratar uma pessoa para correr por ela e ela Porra, então ela oferecia-lhe não os competia, cavalos e o caralho. carro. Dessa forma ela poderia vencer um jogo olímpico mesmo sem nem poder assistir. E falando nas vitórias, né, deixa eu repetir uma coisa aqui que eu já antecipei lá no início do vídeo, que é que a única premiação das Olimpíadas antigas era, pura e simplesmente, a coroa de folhas de oliveira. Não tinha nenhuma premiação em dinheiro nem nada parecido. Ó, Né? Mas a algumas medalha aí, ó. cidades-estado Vindo aí. podiam sim oferecer por conta própria premiação, ou até vantagens políticas, outras coisas assim, para incentivar certos atletas, porque isso trazia Porra, eu vi que a China arregaça uma bolada, filho. Papo de 4 milhões de real. Vai tomando. prestígio para a cidade como um todo. É um atleta de Fala mal do socialismo aí, pô. tal cidade vencer os jogos, principalmente o estado, E eles são os que estão com mais medalha, filho. Porra, imagina só. Tu ganha uma Olimpíada, tira uma onda com a tua medalha, ainda arrebenta uns milhões no bolso. Vai tomar no cu. era considerado algo muito honroso para toda a cidade, toda a população, né? Servia como uma espécie de demonstração diplomática também de poder, mais ou menos como os países hoje, né, até hoje, competem pela melhores posições no ranking de medalhas para mostrar que são bons, que Aí, ó. investem na população, sei lá, coisa desse tipo. Bom, mas beleza, né? Então basicamente eram assim as Olimpíadas antigas. Agora só falta falar de quando e por que elas acabaram, né? E quando que elas voltaram a existir modificadas. E isso acontece, né? O fim das Olimpíadas acontece nos tempos do Império Romano. A partir do segundo século antes de Cristo, né, Roma, ainda como uma república, domina a região da Grécia e começa a bagunçar, né, de certa forma ali, a ordem de coisas estabelecidas. E nisso vários eventos e tradições acabam entrando em declínio ou sendo transformados, né, sendo corrompidos também em alguma medida, considerando a mudança do seu propósito, dos seus valores, e as Olimpíadas são um dos eventos que vão passar por esse processo. Então há vários relatos, inclusive, sobre corrupção nas Olimpíadas no período romano, Aí, né, ó, de corrupção imperadores aí. romanos sendo declarados campeões, né, vitoriosos nas Olimpíadas, Mas, porra. mesmo não tendo competido, ou então tendo perdido a prova, né? Tem uma história de que Nero estava correndo num carro
de cavalos e caiu durante a prova, mas mesmo assim foi consagrado o vencedor. Mas apesar disso, né, os jogos continuaram A a acontecer meritocracia em sempre alguma teve sua, capacidade, sua com voz, algum né? prestígio, até o quarto século depois de Cristo. A Olimpíada mais antiga, da qual a gente tem notícia, aconteceu em 393 depois de Será que os caras Cristo, não né? Isso já pensavam que era paia? Tipo assim, pô, tu roubava as paradas assim. Porra, paia pra caraca, tá ligado? O bagulho é deixar o jogo rolar, afinal tu não perde nada, tá ligado? Tu é o rei da porra toda, tu é imperador, filho. Vai tomar no cu. Não precisa de porra de medalhinha, de ganhar nada não. Vida não muda. Porra, paia pra caralho. já nos tempos do imperador Teodósio I, que é o imperador cristão que declarou o cristianismo a religião oficial do império, e alguns arqueólogos também suspeitam que Teodósio? os jogos podem ter acontecido em menor escala. Não foi Constantino, o romano, que converteu? Não tô, aí eu não tô entendendo. Ou o rei europeu que tu tá falando. Alguns anos depois Peraí. disso, suspeitam que declarou o cristianismo a religião oficial do império, e alguns imperador cristão que declarou isso, né, isso já nos tempos do imperador Teodósio I, que é o Teodósio? imperador cristão que declarou o cristianismo a religião oficial do império, e alguns arqueólogos também suspeitam que os jogos podem ter acontecido em menor escala alguns anos depois disso também, mas certamente eles não passaram dos tempos de Teodósio II, que é quando a gente sabe que o templo de Zeus em Teodósio? Olímpia foi incendiado, talvez um incêndio com causas naturais, talvez promovido, mas de qualquer forma é o momento em que o templo de Zeus é destruído e, consequentemente, a estátua de Zeus olímpico, né, mais uma das maravilhas do mundo antigo, acaba sendo destruída, né? Hoje a gente só tem de pé aí as pirâmides do Ah, Egito. respondeu Mas aí seja minha como for, pergunta. nessas Olimpíadas antigas acabaram com Teodósio I ou com Teodósio II, o fato é que essas festas, né, esse grande evento teve o seu fim mesmo no fim da antiguidade, século IV ou V depois de Cristo, e só no final do século XIX é que algo mais ou menos Quarto ou quinto depois de Cristo, então acabou junto com o Império Romano. E caralho, eu não. Porra, tô viajando aqui, mas foi por Teodoro. Tinha certeza que tinha sido Constantino, tá ligado? Depois eu vou dar uma pesquisada nisso aí. parecido voltou a acontecer. Tem alguns ensaios antes disso de Olimpíadas acontecendo, por exemplo, na França Revolucionária, no século XVIII, mas é só no finalzinho do século XIX que vai ter a primeira Olimpíada moderna, oficialmente É. considerada a primeira Olimpíada moderna, que é em 1896, que é um evento que foi lentamente gestado ali e encabeçado principalmente por um magnata grego, que é o Evangelos Zapas, e também por um barão francês, que é o Pierre de Coubertin. Então essas são duas das várias Porra, aí figuras a que vão burguesia mandou capitanear muito. esses esforços de recriar as Olimpíadas num formato Que é moderno, que já vai maneiríssimo incorporar Olimpíadas. valores modernos, né, de militarismo, de nacionalismo, próprios ali do final do século XIX e início do século XX. E aí já não são mais É, os caras aí cidades-estado chegando. gregas Quem tava competindo em vindo nessa Olímpia, onda mas são forte. nações, né, por todo o mundo competindo entre si em vários lugares do mundo também. Né? A primeira em Atenas, mas depois a Olimpíada vai se espalhando, né? Vai acontecer, vai sendo sediada em locais diferentes. E é daí, inclusive, que vem o rito da tocha. Né? Esse rito da tocha olímpica não é algo das Olimpíadas antigas. Ele parece, assim, ele emula certas características da atividade, mas na verdade Parceiro, hoje eu caminhei com a tocha olímpica. Papo reto. Essa semana várias vezes. ele é uma referência à continuidade da tradição antiga para os tempos modernos. Então você acende a tocha em Olímpia, na Grécia, acho que é na frente do templo de Hera, se eu não me engano, lá Tropa no da antigo Olímpia. complexo, né, de Olímpia. E aí essa tocha, o fogo desse lugar é levado para as novas sedes olímpicas. Mas isso não acontecia, isso não tem nada a ver com o contexto antigo, né? Isso é um rito moderno para valorizar a tradição, né, a origem dessa tradição na Grécia. Bom, mas isso são assuntos para outros vídeos, né, para vídeos sobre as Olimpíadas modernas propriamente. Nesse vídeo aqui eu queria focar mais nas Olimpíadas antigas Caralho mesmo, aí. né? Mano a mano no esporte. Então, assim, espero que vocês tenham achado alguma parte disso interessante. E para quem quiser se aprofundar nessa questão de religião grega antiga e das Olimpíadas antigas, eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo. E também peço que vocês comentem aí coisas que ficaram de fora, coisas que vocês gostariam de ver em outros vídeos, inclusive quais os mitos que explicam a origem dos primeiros Jogos Olímpicos, às vezes situados até antes mesmo do século VIII a.C., né, situados nos tempos mitológicos, ali quando Apolo participava dos Jogos Olha só. Olímpicos, quando Hermes participava dos Jogos Olímpicos, e por aí vai, né? Mas por esse Interessante visão vídeo eu acho que tá mitológica. bom. Como sempre, muito obrigado pela atenção de vocês. Porra, muito valeu aí, meu parceiro.
Pô, adoro o canal desse cara, esqueci agora o nome, é o tal do. Tal do. Cadê o nome? Opa. Ué, sumiu o nome? Estranha História, Estranha História. Canal do Estranha História aí, porra, vídeo muito bom. Olimpíadas. Seguimos daqui acompanhando. Valeu quem assistiu. Dá o like, comenta e dá o papo aí que você tiver pra falar. Tamo junto. Comenta aí que dá uma moral no vídeo. Porra, o YouTube joga a gente lá em cima. Dá uma moral também pra gente fazer a parada. E acessa o nosso lojinha aí, compra algumas paradas com a gente. Fortalece o corre. Valeu? Valeu. É isso aí. Cadê? Ai, 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 ai. Tchau, tchau.